Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, na aula de hoje eu quero revisar um pouquinho do gráfico de uma função. Vamos lembrar sobre o que significa função, né? Traduzindo em outras palavras, a função nada mais é que duas incógnitas, nós temos um x e nós temos um y. O y ele está relacionado com o x. Então, o y é o dependente do x. Eu calculo o resultado e o valor do x vai interferir diretamente no valor do y. Então, quando eu digo que o x é menos 3, igual nessa situação, o resultado da conta, que vai ser menos 3 com mais 3, vai dar zero. E o y vai ser zero. Quando eu digo que o x é zero, o resultado dessa conta vai dar 3. Então, o y é 3. Quando eu digo que o x é 1, o resultado vai dar 4. Quando eu digo que o x é 2, o resultado vai dar 5. Isso quer nos dizer o quê? Então, para cada valor de x, nós vamos ter um correspondente no valor y. A partir daí, nós trabalhamos já na aula passada com esse gráfico que é o plano cartesiano. Então, vamos lembrar um pouquinho do plano cartesiano. Nós temos o eixo x e o eixo y. O zero fica bem no meio. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a tela. Deste lado na horizontal é o x positivo, deste outro lado, x negativo. Acima, y positivo, abaixo, y negativo. Cada vez que eu resolvo uma função, que nessa situação uma função do primeiro grau, porque o expoente é 1, então quando eu finalizo, o que eu faço? Eu coloco vários valores de x para poder ter vários resultados para o y. Por quê? Porque eu quero encontrar aqui no plano cartesiano se vai formar uma reta, uma curva, enfim. Então, o que nós fazemos? Nós sempre jogamos valores para x, que é o que foi feito aqui, ó, alguns valores, para poder encontrar o y e, em seguida, aplicar no plano cartesiano. Tem inúmeras situações, né? Nós nem sempre vai ser assim, pode ser 2x, pode ser x menos 1, pode ser negativo x. Todas elas são funções do primeiro grau. Algumas vezes elas têm o valor aqui do ladinho, uma constante, em outros momentos não. Quando x é positivo é crescente, quando x é negativo decrescente. Eu vou abrir agora um aplicativo que é chamado de GeoGebra, para a gente estudar um pouquinho na prática como fica o gráfico de algumas funções. Aqui, pessoal, eu abri o GeoGebra, tá? Depois, se vocês tiverem interesse para conhecer esse aplicativo, ó, é só colocar lá GeoGebra e no GeoGebra clica na calculadora, tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Nós temos o plano cartesiano, nós temos o eixo das abscissas, que é o x, e da ordenada das ordenadas, que é o y. O zero fica ao meio, então do lado x para cá na direita positivo, esquerda negativo. No eixo y, que é a ordenada acima, vamos pensar num termômetro, né? Acima do zero positivo, abaixo do zero negativo. Então, aqui, pessoal, ó, o interessante desse aplicativo é que você coloca a função e ele já te dá uma reta, né? Ou uma curva, depende da função. Mas no nosso caso, função do primeiro grau são todos uma reta, tá? Já vou dar essa dica para vocês. Então, vamos dizer que a função era a seguinte: y igual a x mais 3. Então, está aqui, ó, aquela função que eu mostrei para vocês do livro de vocês. Por que vocês vão dizer, nossa, mas por que ela é tão extensa? O que acontece? A função, quando eu estou representando e não estou dando valores, ó, ela é infinita. Então, quanto mais pontos você coloca, mais você observa que a reta vai crescendo. Então, ela é uma função decrescente, ó. Estou dando zoom aqui. Vou voltar lá numa proporcional que vocês enxergam o número 1. Aqui, de 2 em 2, mais um pouquinho, 1. Então, para cada valor do x, eu tenho correspondente no y. Aí, para a gente ler, como que nós fazemos para ler esse gráfico? Então, aqui, por exemplo, ó, esse é o eixo do x. Quando o x vale menos 3, fica parado aqui. Então, o y vale 0. Quando o x vale 1, o y vale 4. Quando o x vale 3, vamos ver quanto que vale o y? 6. Quando o x vale 0, o y vale 3. Então, para ler um gráfico, é assim que a gente faz, ó. Você procura o eixo que você quer. Então, tá, eu quero encontrar o valor do y. Ó, aqui tá o y para quando o x vale 4. Então, você sobe aqui na reta e lê. Ó,
quando x vale 4, aí a gente vai ver até onde que ele vai. Estaria aqui o ponto, ó, quando x vale 4, o y, ó, quando x vale 4, o y vale 7, né? Vamos colocar um... Deixa eu ver se exibe o valor. Ali exibe a formulazinha. Deixa eu trocar de cor. Aqui. Então, aqui, pessoal, ruim que não dá para eu desenhar em cima, mas vocês conseguem entender. Então, o x está valendo 4, o y está valendo 7. Ah, eu quero saber quando o x vale 3. Então, a gente vem aqui, x vale 3, vamos ver onde é que vai, o ponto vai ser marcado aqui, ó. Se o x vale 3, o y vale 6. É assim que a gente lê os pontos. Daí vocês vão falar, mas aqui não está aparecendo os pontos. É porque já foi traçado. Como se tivessem os pontos e já foi riscado. Então, todo esse pedaço aqui, ele está correspondente à mesma função. Então, quando o x vale 1, o y vale 4 e assim sucessivamente. Agora, eu vou fazer uma outra função nesse mesmo gráfico. Vamos dizer que é a mesma função. A diferença é que o x aqui vai ser negativo. Então, y igual... Vocês podem ver que o sistema já dá o f, que é de função, tá? Y é igual a negativo, ó, vou colocar um menos. Negativo x mais 3. O que que aconteceu agora? Vão dizer, nossa, virou o gráfico. Então, isso acontece porque é uma função decrescente. Então, quando o x é positivo, crescente. Quando o x é negativo, ela fica decrescente, fica para o outro lado. Vamos usar mais alguns exemplos aqui. Tá, deixa eu apagar esses para fazer outros. Vou colocar só que o y é igual a negativo x. Negativo x. Ó, está ali. Agora, eu vou dizer que o y é igual a positivo x. No número positivo, eu não preciso colocar mais, só deixo assim. Vou só trocar a cor aqui, para vocês compreenderem um pouco melhor. Então, no gráfico da função polinomial, ó, é a mesma função, a diferença é que o x está positivo aqui e o x está negativo. Então, quando o x está positivo, ela fica virada para este lado, ela é chamada de crescente. Quando o x está negativo, ela muda de lado, né, e chamada de decrescente. Função crescente, função decrescente, tá? Essa é a grande diferença. Quero mostrar, o legal desse aplicativo é que a gente consegue fazer vários exemplos, né? Aqui. Então, eu quero mostrar para vocês uma função que é chamada de função constante. Por que constante? Deixa eu pegar um número maior. Por que constante? Ó, porque ela segue uma única linha na paralela, né? Então, uma paralelo ao eixo, vou trocar de cor, paralelo ao eixo x, ó, observem, essa função é chamada de função constante. Deixa eu apagar aqui, só um pouquinho. Agora, eu vou colocar um valor negativo. Percebam que não tem o x, então essa função ela é constante, ela não vai ser alterada, não vai ter mais pontos, ela vai ser uma linha reta do valor ali de 60 para y. Aqui, qualquer valor que eu jogue no x não vai alterar o valor ali do y, que é 60, tá? Vamos dizer que essa função constante é de menos 60. Ó, então, negativo, ela fica embaixo. Vou tentar mudar aqui a cor. Vocês viram? Isso o bacana é que assim, ó, quando é positivo ou negativo, ela fica na mesma distância do eixo do x, tá? Só para eu falar um pouquinho dessa outra função aqui, para vocês já conhecerem. Então, voltando a falar da função afim, sempre o y vai ser o valor, o total de uma operação com o x. Então, digamos que eu coloque ali 2x mais 10, ó, 2x mais 10. Aqui nós temos a função crescente, né? Ela está para esse lado, crescente. Agora, se eu colocar assim, y, vamos colocar deixar o x negativo, tá? Igual a negativo 2x mais 10. Ó, vou só mudar a cor aqui. É a mesma, digamos, a mesma reta, porém ela está em outro sentido, né? Então, quando o x é positivo,
ela é chamada de crescente. Então, ela sobe na direção que está crescendo aqui para o lado do x. Já na decrescente, ela cai, ó, vai diminuindo, tá? Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai para o lado negativo aqui do y. Crescente, para saber, e decrescente é só olhar no x, ok? Agora eu vou voltar lá no livro de vocês que eu quero dar algumas explicações sobre a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem para a aula ao vivo que vai ser amanhã, tá? Então aqui, pessoal, no gráfico não tem segredo, é só ir praticando. Muitas vezes nós já desenhamos esse plano cartesiano, né? Então, quando você tem que fazer uma função, muitas vezes, você tem que desenhar o plano cartesiano, calcular os pontos e depois vir colocar aqui, tá? No gráfico. E depois ligar, né? Vai formar na função afim essas retas. E aí, o que eu peço sempre para vocês, deixa eu observar aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver se vai dar certo. Quero mostrar uma coisa. Isso. Uma coisa que eu sempre peço é para vocês colocarem. Então, quando vocês estão no mesmo gráfico, estão trabalhando com... vocês estão trabalhando com mais de uma função, que é essa situação, ó. Nós temos duas funções num único gráfico, então usem cores, né? Podem fazer cada uma de uma cor diferente. E para não confundir, ó, por exemplo, essa função que é y igual a 2x mais 10, eu escrevo ali em algum momento na reta para eu saber que essa reta tem a ver com essa função. É como se fosse um nomezinho do gráfico ali, da reta. E essa segunda reta tem a ver com a segunda função, então escreve ali, tá? Isso aqui é só para vocês organizarem melhor quando nós começarmos a trabalhar com plano cartesiano e diversos gráficos. Por enquanto, nós estamos ainda numa introdução, vocês estão fazendo uma única reta e um gráfico, mas daqui a pouco vai vir várias retas e alguns exercícios à frente. E aí, assim, vocês já sabem, tá bom? Vamos lá, então, para o livro de vocês, que eu quero dar uma explicação e deixar a atividade para vocês estarem fazendo de tarefa. Então, pessoal, eu vou deixar algumas atividades selecionadas, eu vou explicar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ali na página 95, a questão número 1, ó, essas de cima não precisa, tá? Depois eu coloco no roteiro bem certinho. Na 95, a número 1 diz assim: imagine que 3 diferentes meios de transportes empreendem uma viagem. Então, nós estamos falando de 3 veículos diferentes. Nós podemos dizer o trem, a motocicleta e o automóvel, cada um com a sua própria velocidade. O trem segue a 50 km por hora, a motocicleta 60 km e o automóvel 80 km por hora. Vamos estabelecer as comparações. Então, aqui, ó, nessa tabela, só para vocês entenderem, nós temos aqui o valor do trem, da motocicleta e do automóvel, tá? E o tempo, né? O tempo que cada um deles vai estar... o tempo em relação à velocidade que cada um deles vai estar fazendo. Nós temos aqui a velocidade e aqui o tempo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar a fórmula de velocidade média, que na verdade é uma razão, né? Velocidade média é a distância dividido pelo tempo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada uma dessas distâncias e dividir pelo tempo, tá? Então, 50 quilômetros dividido por meia hora, vocês vão saber a velocidade média ali, da distância percorrida. Na verdade, a gente tem a velocidade média, e a gente tem o tempo, né? Nós queremos descobrir a distância. Então, nós fazemos essa divisão, essa razão. 50 km dividido por meia hora, você vai colocar quanto que deu. Aqui, você pode transformar essa fração para ficar mais fácil, tá? Acho que facilita um pouco a conta. Então, aqui, pessoal, na verdade é o seguinte, agora que eu olhei aqui, ele já deu a velocidade média, né? Deixa eu dar uma olhada. Velocidade média. Já tá aqui, ó. É que aqui nesse livro eu não consigo escrever, mas assim. Imaginem, coloquem aqui para vocês entenderem bem, coloca y1, ó, y1 50 vezes x. Aqui é o x, tá? y2 60 vezes x. y3, 80 vezes x. Então, y1, 2 e 3. O que a gente vai fazer não é uma divisão, é uma multiplicação. Perdão, tá? Falei errado ali antes, agora que a prof viu. Então, o que vocês vão fazer aqui vai multiplicar 50 pelo valor de x, que é nessa tabela aqui, ó. y1 é essa tabela. Você vai fazer 50 vezes 1 meio. Depois, você pode transformar em 0,5 para ficar mais fácil.
50 vezes 1. 50 vezes 1h30, 1,5, né? Poderíamos dizer. Aí aqui também, pessoal, aqui vai ser assim o 60, né? Então, 60 vezes meia hora, né? Dá para fazer de cabeça. 60 vezes 1 hora, coloca aqui. 60 vezes 1,5, que é 1h30. Aí aqui, então, y1, y2, y3. y3, 80 vezes 1,2. 1,2 não, 1/2, né? Então, é melhor trabalhar com decimal, 0,5, tá? 80 vezes 0,5. Aqui, 80 vezes 1. E aqui, 80 vezes 1h30, você pode trabalhar com 1,5. Então, em todas essas colunas, vocês vão multiplicar por esse valor. Esse é o valor do x. Então, trabalhe, se quiser, com o decimal, que talvez fica mais fácil. O que que a gente vai fazer no gráfico? Vai desenhar 3 retas, tá? X, Y. Dá até para você organizar diferente, se você quiser, se você achar mais fácil. X, Y2. X, Y3. Então, por exemplo, aqui, x, y1, né? Como que ficaria, então? 50 vezes 0,5, 50 vezes 0,5 vai dar 25, né? Vamos conferir aqui, ó. Então, aqui é 0,5 vezes 50. Aí você vai fazer 0,5 vezes 50, que fica mais fácil trabalhar com o decimal. 25, você preenche aqui 25. Então, o valor do x vai ser 0,5 e o valor do y vai ser 25, né? Meia hora. Você vai vir aqui no x, ó, meia hora e 25. 25 vai estar por aqui, né? Ó, como o nosso gráfico é 20, 40, 60, então a gente tem que mais ou menos, né? Você vem aqui, marca, vai vir um pontinho aqui. Primeiro ponto, pode chamar de ponto A. Para cada tabela vai ser um gráfico diferente, vai ser uma reta diferente, tá? Segundo aqui, 1 hora, né? Então, se a gente multiplica 50 vezes x, 50 vezes 1 dá 50. Então, quando o x vale 1, o y1 vale 50. 1 para x, 50 para y. Você vai vir aqui 1 para x, 50, vai ser aqui, 50 para y. Então, você já vai ter 2 pontos aqui marcados. E o terceiro ponto, 1h30, né, 1,5. Então, 1,5 vezes 50, ó, multiplica por 50 todos aqui e coloca o resultado, né? Então, aqui pode trabalhar com 1,5, que fica melhor. 1,5 vezes 50, coloca o resultado aqui. Deixa eu arrumar 1,5 vezes 50. Vai dar 75. Então, no x, você procura 1,5. No y, 75. Aí vai vir aqui, x 1,5, y aproximadamente, mais ou menos por aqui, né? No x, aqui 1,5, y 75. E você vai escolher uma cor, ou se quiser fazer de lápis para esperar a correção, você faz a primeira reta, tá? Isso aqui você vai chamar de a reta 1, pode ser reta 1 ou 50x, tá? Coloca reta 50x, y igual a 50x. Na reta 2, você vai ter que fazer outra conta. Agora, você vai fazer 60 vezes 0,5, 60 vezes 1, 60 vezes 1,5. E aí, você vai lá e vai pegar 0,5 para x, 30, que vai dar aqui para y. Aí, você vem com outra cor, né? 0,5 para x e 30 para y, marca. E aí, você vai marcando. Você vai ver que essas retas, pessoal, vai ficar uma inclinação diferente. Tá? Eu até vou mostrar ali para vocês verem como que ela fica, mas aí eu quero que vocês façam uma por uma delas para ir praticando, tá bom? Ó, bem rapidamente só para vocês verem. Então, vocês vão pegar o valor do y e o valor do x e vocês vão ir lançando, ó, elas vão ficando assim, ó. 3 retas muito próximas, porém, aí a gente pode também escrever, fica melhor, né? Trem, moto e automóvel, tá? E aí depois vai ter outras questões aqui para você responder relativo a esse mesmo conteúdo, tá? Então, beleza, praticamente eu dei a resposta ali, né? Vai formar 3 retas e você vai responder o que você entendeu. Essa questão número 2 está falando de uma torneira que despeja 18 litros por minuto. Então, quanto mais tempo ela fica, maior vai ser a vazão da água, né? Mas essa caixa d'água, digamos, está enchendo uma caixa d'água, já tinha 10 litros. Então, quando nós formos montar a função, os minutos pode ser chamado de x. Vai ser
18 vezes o valor dos minutos, que é vezes o X, mais os 10 litros que já estavam na caixa d'água logo do início. Aí aqui está perguntando, em 0 minutos, quantos litros vai ter? Em 0 minutos, a caixa d'água já tinha 10 litros, então a gente coloca aqui 10 litros. E em 1 minuto, quanto que vai ser? Em 1 minuto, aí você tem que pensar que em 1 minuto já deu 18 litros. 18 com mais o que tinha, mais 10. Em 2 minutos, vai somando mais 18 litros. 3 minutos, mais 18 litros. Então, você pega sempre o valor inicial e vai somando com 18 litros e vai encontrar. Né? E quando chegar aqui no 20 e no 30, eu vou deixar para vocês raciocinarem, tá? Para vocês fazerem. Então, vai ser alguns probleminhas assim que eu vou deixar para ver como que vocês estão. Aqui é uma situação bem legal de uma locadora de carro. 2 locadoras, sabe? Quando você viaja e quer alugar um carro, ou a tua família, enfim, para ficar livre, poder passear no lugar que você foi visitar. Então, aqui a situação é a seguinte, a locadora A cobrava um valor fixo, R$ 50, então independente de quantos dias a pessoa ia ficar, quantos quilômetros ia rodar, era R$ 50 a taxa, mais um adicional de 40 centavos por quilômetro. Já a locadora B cobrava uma taxa fixa de 120 e não cobrava o valor em relação ao quilômetro, a pessoa podia andar quantos quilômetros quisesse. Agora, aqui tem situações em que vocês vão ver qual dessas 2 locadoras são mais vantajosas, se a A ou a B. Se você andar 50 quilômetros, na B continua pagando 120, 120, a B é constante. É aquela reta constante, 120 para todos. Já na locadora A vai variando. Então, quando você anda 50 quilômetros, vai multiplicar os 50 quilômetros por 40 centavos e somar com a taxa de R$ 50, vai ver quanto que dá. Quando você anda 200 quilômetros, já é o outro valor. Por quê? Porque tem que multiplicar pelos 40 centavos do quilômetro e em seguida somar com R$ 50, tá? Então, são probleminhas bem legais que ajudam depois a compreender melhor o conceito de função na prática. Aí, aqui vai pedir para vocês fazerem o gráfico. Daí, vocês vão fazer de cada locadora. Façam da locadora A e da locadora B. Podem usar cores também. É bem parecido com o gráfico ali do primeiro situação problema. Ok, pessoal? Agora é só praticar, então. E conversamos, então, na quinta-feira. Se vocês não compreenderem algum deles, marca um xizinho e deixa que daí na aula ao vivo eu explico para vocês, tá bom? Um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal!